Boa noite, Igreja do Senhor, família Fogo Vivo, o povo mais lindo que eu já vi na face da terra. Boa noite você, querido internauta que nos assiste neste momento especial. Afinal, nós estamos diante da presença de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que todos nós possamos ser abençoados através da ministração desta palavra, para a glória e honra do Rei Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração ao Rei Jesus, e aqui estamos felizes, amém? Estamos alegres porque a graça de Deus nos basta, Ele é o nosso ajudador, o nosso conselheiro, o nosso pastor fiel, o nosso reto juiz, e nele nós somos mais que vencedores. Mas nesta noite nós temos uma temática que já está posta: verdadeiros adoradores. E nesse momento eu peço que você abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. João, capítulo 4, versículo 23. Eu peço que essa leitura seja feita pelo nosso amado pastor. Ele nos lerá João 4, 23 e posteriormente nos dirigirá também em oração. Aleluia. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Te bendizemos, eterno Deus, maravilhoso Senhor, por esses momentos iniciais de culto na Tua presença, reunidos contigo, congregados na Tua presença, onde te emanará, Pai, o ligar e desligar na terra e no céu da Tua palavra. Obrigado por esse momento inicial, pelos 5 minutos de oração, pela tremenda, maravilhosa ministração, pelos tremendos e maravilhosos louvores. E agora capacita-nos, unge-nos, para que recebamos, para que possamos internalizar em nossas vidas esta palavra que tu já colocaste no coração da tua serva, a presbítera Andriane Gonçalves, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, e que com certeza dela fluirão agora os rios de água viva da tua palavra. Tudo aquilo que puseste no coração da tua serva nos será transmitido em nome de Jesus, e agradecendo, já orando, agradecidos por esse maravilhoso nome. Amém, Senhor. A igreja confirma, em nome de Jesus. Amém. O Senhor ama a unidade do seu povo, e como o pastor ministrara na sua oração, é momento de nós ligarmos, amém? E desligarmos na santa comunhão do Espírito Santo. E aqui em João 4, 23, já bem lido pelo nosso pastor, aqui no contexto do nosso texto central, trata-se de um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E aqui até então, quando Jesus falava o que está escrito no versículo 23, a mulher samaritana ela não tinha noção com quem ela estava falando. Ela não conhecia aquela voz, e o Senhor ministrara algo muito importante e interessante para as nossas vidas. Vamos repetir esta leitura bendita do Senhor. Mas vem a hora, ou seja, não existe apenas um momento e um lugar. Amém? Mas vem a hora e já chegou. E Jesus estava ali ensinando, pode ser agora. Ô mulher, pode ser agora o momento da adoração. E Jesus ali ensinando que a adoração, ela não está presa a um lugar, amém? Mas a verdadeira adoração, ela é um estilo de vida, como a igreja bem o sabe. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, você pode repetir comigo, verdadeiros adoradores? Mais uma vez, verdadeiros adoradores, aleluia. Verdadeiros significa autênticos, amém? De fato, de verdade, que não é fictício, que não são falsos, aleluia. Verdadeiros adoradores. E aqui, façamos um autoexame para a glória do Rei Jesus. A palavra de Deus nos orienta, examine-se, pois, o homem, a mulher, o indivíduo, a si mesmo. E que você possa receber, em nome de Jesus, esse comando do Espírito Santo de Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, ou seja, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força e vigor. Aleluia. E em verdade, segundo a palavra de Deus, segundo a própria verdade, que é Jesus. Aleluia.
Aí eu levo a igreja a uma reflexão. Se a palavra, se o verbo, se o próprio Jesus disse e está escrito que existem verdadeiros adoradores, nos faz raciocinar que existem os falsos adoradores. Sim ou não? Sim, com certeza. E Deus, por sua reta justiça, Ele nos orienta, Ele diz à sua igreja, aqueles que têm ouvido, ouçam, aleluia, o que diz a palavra de Deus. Eu busco, eu procuro os adoradores verdadeiros. E aí eu repito, eu procuro, diz o Senhor, adoradores autênticos, sinceros, de fato e de verdade. É bem verdade que, infelizmente, existem quem escolha uma vida de engano, sim ou não? Uma vida de fingimentos? Uma vida sem fundamentos? Com certeza. E Jesus disse em Mateus 15:8, você não precisa abrir, ouça com atenção. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, diz a palavra de Deus. Então, amados, a adoração, como falei no início, está relacionada a um estilo de vida, é uma extrema admiração ao Rei Jesus, como nós cantamos aqui, ao Senhor Jesus. Também envolve a gratidão do seu povo para o seu Deus, para o seu Mestre, a prestar culto com reverência e temor. Lucas 4:8 diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele. Você pode repetir? E só a Ele. Glória a Deus, e só a Ele, ao Senhor teu Deus, darás culto. Só a Ele prestarás culto. E estamos falando sobre verdadeiros adoradores, e estamos nesse momento examinando-nos para a glória de Deus, sim ou não? Eita Deus, é lindo sabermos que Deus não fala com bancos, Ele tem o endereço certo, que é o meu coração, que é o teu coração, e que você, em nome de Jesus, ouça a voz do Senhor, teu Deus. Servos que amam a Deus, verdadeiros adoradores, amam a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro e o maior mandamento que Deus deixou para quem é verdadeiro, para quem é autêntico, de fato e de verdade, tem adorado o Senhor. Aleluia. Acima do meu filho, acima do meu cônjuge, sim, aí poderia perguntar, acima do meu diploma, obviamente, acima dos meus bens, acima do meu trabalho, diz a palavra de Deus que é acima de todas as coisas, não exclui nada. De fácil entendimento e glória a Deus. Filhos que obedecem e amam a lei do Senhor. Tem quem ame a lei do Senhor aqui neste lugar? Oh, glória a Deus. Os verdadeiros adoradores, eles louvam com sinceridade. Não é algo mecânico, mas é de todo o seu coração. Servem ao Senhor Deus com dedicação e zelo. Oh, glória! O zelo da tua casa me consumiu, meu Pai. Eu não estou fazendo serviço, exercendo o meu ministério de qualquer jeito. É com ordem, é na decência do Senhor, é com dedicação, é com zelo. Não é de qualquer jeito, afinal, não é para homens, é para o Senhor da obra. Aleluia. Verdadeiros adoradores amam contribuir para o reino e o fazem com alegria. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem sido benigno e fidedigno para com a sua igreja. Em suma, igreja, amados do Rei, em resumo, neste momento de introdução, verdadeiros adoradores são homens e mulheres que escolhem fazer a vontade de Deus. São servos que decidiram, não, eu farei a vontade do meu Pai. Aleluia, vamos seguindo. Então, a condição do adorador, ele tem que ser verdadeiro, amém? Qual o foco da adoração? O Pai, diz o versículo que nós introduzimos. Como devemos adorar? Em espírito e em verdade. E qual é o resultado da adoração do povo de Deus? Nós seremos achados por Ele.
Que graça, que misericórdia. E para nós concluirmos esse momento de introdução, tem um louvor muito antigo. Se você lembrar e conhecê-lo, por favor, louve ao Senhor. Ele diz assim: Pai, sei que os seus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Oh, Deus fiel. Salmo 51, 17. Está escrito: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Sacrifícios agradáveis para eu ter um espírito quebrantado, um espírito contrito, arrependido, um coração arrependido diante da presença de Deus. Eu preciso sacrificar muita coisa, né, irmãos? O nosso eu, a nossa vontade, os nossos achismos, o nosso comodismo, que muitas vezes nos quer puxar para trás. E Deus disse: não para, marcha, prossegue. Sacrifícios, tudo isso são agradáveis a Deus. E assim Deus nos achará com esse espírito quebrantado na sua preciosa presença. O Pai procura verdadeiros adoradores, sim ou não? Eita, Deus fiel. E nesse diálogo, como eu mencionei no início, esse diálogo libertador para a mulher samaritana, ela expõe uma dúvida do seu íntimo ao Senhor Jesus. Volte um pouquinho aí no versículo 20, diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Vós, percebendo ela, que era ali um homem judeu, vós, judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, porque ali estava situado o templo, aleluia. 21 diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me? Eita Deus. Ou seja, crê em mim, crê no que eu te falo. Podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte onde você afirmou que seus antepassados, os seus pais adoravam, que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, vocês samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, coisa linda, porque a salvação vem dos judeus. Eita, Deus maravilhoso. E Deus procurando verdadeiros adoradores. E não foi por acaso que ele falou exatamente isso naquele lugar. Mas logo para uma mulher samaritana, naquela localização. E João 4 é um relato assim, lindíssimo, ricos de detalhes, e nós vamos comentar alguns. Uma história com certeza conhecida por
todos aqui presentes. No versículo 3, suba aí o seu olhar, ou vire a página da sua Bíblia. João 4, versículo 3. Vamos ler a partir daqui. Deixou a Judéia, quem? Jesus e os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Versículo 4 diz assim: e era-lhe necessário, diga necessário. Eita Deus. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus poderia ter pego outra rota, sim ou não? Sim. Mas as Escrituras Sagradas, a palavra, a verdade, diz-nos que era necessário. Aquilo tinha que acontecer. Era absolutamente preciso, era necessário Jesus passar por Samaria. E aí nós entendemos que nenhuma ação, nenhuma atitude, nenhum gesto de Jesus era aleatório. Tudo tinha um propósito e nada mudou, amém? Para tudo em nossa vida existe um grande propósito de Deus. Ah, mas hoje eu não estou entendendo, está doendo. Tem um propósito. Acalma o teu coração, que tem um propósito. Versículo 5 diz, chegou. Chegou o quê? A vida. Chegou a graça, chegou o caminho. O amor, a verdade. Jesus chegou. E aí você pode trazer à memória o dia que Jesus chegou na tua vida? Eita Deus. Qual foi o feito extraordinário que Deus fez, que Deus realizou na tua vida? Eita, que a salvação chegou, aleluia. O tempo de Deus é perfeito, os feitos de Deus são assombrosamente maravilhosos. Chegou, pois, Jesus chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. E Sicar significa a cidade, a terra da falsidade. E como nada na Bíblia é por acaso, foi nesse lugar que Jesus escolheu declarar: o Pai procura verdadeiros adoradores. E sabe por quê, irmãos? Porque Jesus tem o poder de transformar a maldição em bênção. Jesus tem o poder de transformar a morte em vida. Jesus tem poder para transformar um diagnóstico falido para a glória de Deus em vida. Sicar, considerada um lugar impuro e desprezível. E a rejeição daquele lugar era tão grande que existiam atalhos para que as pessoas escolhessem, se optassem, a não passar por aquela região. Nos versículos a seguir, a Bíblia nos narra que Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte por volta da hora sexta. Por volta do meio-dia, irmãos. O sol tinindo. O significado espiritual para a nossa vida, momento de aflição, momento de luta, intenso calor, um momento de maior sede. Versículo 7, nesse momento, nessa hora considerada por muitos imprópria, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E seus discípulos tinham ido comprar alimentos. Quando aquela mulher chegou ali, junto à fonte de Jacó, no auge, no apogeu da sua sede, Jesus já estava lá. E quantos, irmãos, têm adentrado ao ambiente de glória, têm adentrado ao ambiente na igreja? Existe um rio aqui, amém? Esse rio que desce do trono de Deus, que alegra a congregação, que alegra a cidade de Deus. A fonte de vida está aqui. E quantos entram e saem e vão até a fonte e, afastando-se da fonte, logo sentem sede novamente. E afastando-se da fonte, sentem sede novamente. Fazia parte da rotina daquela mulher ir à fonte.
Talvez ela acordou pela manhã, fez a sua rotina diária, cumpriu com seus afazeres, e próximo de meio-dia, ela pegou o cântaro dela e foi à fonte. Um horário que possivelmente ela não cruzaria com ninguém, porque não era comum ir a pessoas de boa índoles irem à fonte naquele lugar. Mas aquele dia foi diferente. Jesus disse a ela: dá-me de beber. E Jesus quebrou o protocolo. E meu esposo, nosso presbítero, ele ama essa palavra. Jesus quebrou os ritos. Jesus quebrou as regras. Jesus quebrou a formalidade humana. Jesus não quebrou princípios. Jesus não quebrou valores de Deus. Ele quebrou paradigmas humanos. Culturalmente, é do conhecimento da igreja, judeus e samaritanos não se associavam. E Jesus estava conversando com aquela mulher, como assim? Se algum discípulo tivesse lá, talvez eles cogitariam em questioná-lo, mas eles foram comprar alimentos. Judeus e samaritanos não tinham parte, e essa rincha era tão séria, que se um judeu tomasse na cuia, tomasse no cântaro, que hoje seria um copo, tomasse no copo de um samaritano, ele seria considerado imundo perante o seu povo. Tamanha era a animosidade entre os dois povos. E as mulheres geralmente são observadoras, amém? Amém, mulheres? Ô, glória. E com certeza ela chegando ali naquele lugar com seu cântaro, ela percebeu a presença de um homem. E talvez por suas características, pela sua vestimenta, ela pensou consigo, é um judeu. Mas para aquela mulher, aparentemente, era um dia normal. Sem muitas expectativas, ela foi fazer o que era para ser feito, pegar água no poço. Versículo 9, leia comigo. Então, lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Deixa eu te lembrar isso. E ela não sabia com quem ela estava falando. O dono da verdade. E ela dizendo, não posso. Em outras palavras, preste atenção, tu, pronome pessoal e informal. Tu és judeu. Eu sou samaritana. Queres que eu te dê água? Tu nem deveria estar falando comigo, em outras palavras. E culturalmente não era dado às mulheres conversar com os homens em público. E de repente ela poderia ter pensado consigo mesma, vai dar muito ruim para mim esse negócio. Ou para mim ou para ele, porque não é correto. E Jesus, o Deus onisciente, talvez poderia ter pensado, vai dar muito bom isso aqui, vai ter festa no céu. A salvação chegou para ti. Ai, se tu tivesse esse entendimento agora. E eu lembro do dia da minha conversão. Você lembra da sua? Irmãos, eu lembro a roupa que eu estava. Eu lembro das emoções que eu senti. Eu lembro quando eu cheguei nesse lugar, uma igreja assim, metade disso, né, meu pastor? O teto mais baixinho. Eu sentei aqui mais na frente. E na minha crença, eu achava que por eu ir pela escola bíblica dominical, quando criança, eu já era convertida. E aqui o Senhor me ensinou que não, tem que fazer a oração de rendição, de confissão. Eu disse, eita glória. Mas eu sou tímida, Senhor, não interessa, tem que fazer. E aí no domingo, recebi o convite lindíssimo da minha linda tia Vânia, tio Gama, que eu chamo carinhosamente. E nós recebemos o convite, veio eu, minha mãe e o meu filhinho. Ele tinha 1 ano e meio, hoje já é casado, para a glória do Rei Jesus, 24 anos. E eu lembro que eu sentei aqui na frente, teve o apelo, aquela mãozinha aqui.
Mas foi. Aí vem aqui na frente e disse, eita glória. Aí fui, fiz a confissão. Irmãos, aquele coração parece que sai pela boca. E eu só chorava, só chorava, só chorava. Meu pastor. Era um degrauzinho assim que vinha pro púlpito, né? Com carpete. Não queria subir, não. Eu ficava aqui, aí o pastor foi descer. Foi lá com a ovelhinha. Mas fiz, para a glória de Deus, a oração da confissão. Será que você pode trazer à memória esse dia lindíssimo, glorioso? Para aquela mulher foi um encontro inesperado. Mas para Jesus foi um encontro totalmente planejado, pois era necessário ele passar por ali. Isaías 1:18, ouça com atenção a parte A, diz assim: vamos conversar, vinde, pois e arrazoemos, diz o Senhor. Versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, referindo-se aqui à vida eterna que ele tinha para essa lindíssima mulher, creio eu, já cheia do Espírito Santo. Em outras palavras, se tu soubesse que eu posso te dar, tu me pedirias e eu te daria água viva, eita Deus. Certamente aquela mulher, ouvindo a própria verdade, aquela voz de autoridade, gerou temor em seu coraçãozinho. E aquela conversa de grande respeito, aquele diálogo que ali eles tiveram junto à fonte, no versículo 11, essa mulher passa a chamá-lo de Senhor. E agora não é mais tu. Eu vejo respeito, eu vejo que tem algo aqui. Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva. E o versículo 12 é como se ela, o versículo 12 é como se ela dissesse: me explica mais, fala mais, eu quero conhecer, eu quero aprender, eu quero beber dessa água viva. Versículo 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, referindo-se à água da fonte de Jacó, tornará a ter sede. 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca, eita Deus, jamais, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Fonte, nascente de água, não para, mas jorra. Eita Deus fiel. Versículo 15, Senhor, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Eu reconheço, eu preciso. É como se ela dissesse assim: muda a minha história, muda a minha vida. Eu estou cansada disso tudo que eu tenho feito, de tudo isso que eu tenho vivido. E aí Jesus passou a narrar a vida dela. E ali foi um divisor de água, sim ou não? Quem nunca? Sua vida antes e depois de Cristo. Eita Jesus, tu és fiel, Pai. E sem que ela dissesse uma palavra, Jesus passou a narrar e a dizer tudo o que ela tinha feito até ali. Em outras palavras, olha, filha, você fez isso, você era isso. 19, Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. E a passagem, este relato lindíssimo, nos mostra que Jesus se revela àquela mulher samaritana, primeiramente como água viva. Depois, ele se revela como profeta. E, por fim, como Messias. 25, leia comigo, versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas.
26, disse Jesus: eu o sou. Eu o sou, eu que falo contigo, mulher. Eu sou o Messias. Agora você entendeu? Imagina essa cena comigo, irmãos. Você face a face com o Messias. E ele já sabe tua vida toda. Precisou tu abrir tua boca, não. E ela não ficou se justificando. Ela não disse assim, é verdade, meu primeiro marido, eu não fiquei com ele por causa disso. O segundo era assim. E aí, sabe que a vida é difícil. Ela fez isso? Quem nos justifica é o Senhor. E ela não tinha por que fazê-lo. Irmão, se fosse comigo, o mundo ia parar ao meu redor. Aquele que eu ouvia que ele viria, ele está na minha frente. Misericórdia. 28 diz: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Se fosse hoje, a juventude dizia: essa mulher construiu um edifício na cabeça daqueles homens. Construiu um condomínio inteiro, despertando a curiosidade neles. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Venham. Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com Jesus. Aquela mulher que estava à beira da sociedade, sem expectativas de vida, agora tornou-se mensageira do Evangelho de Cristo. A mulher deixou o seu cântaro, deixou aquele peso que estava sobre os seus ombros, deixou ali suas dores, seus traumas, aquilo que lhe remetia ao seu passado. Vida nova. Isaías 43, 18, eu amo esse versículo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova que está saindo à luz. A mulher samaritana, da terra da falsidade para a fonte da verdade. Fonte, lugar onde os sedentos se encontram. E Apocalipse 22, 17 diz assim: aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Aquela mulher passou a testemunhar da graça de Deus. Versículo 39 tem esse registro lindíssimo, está escrito: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, em virtude do testemunho. Você pode repetir comigo? Testemunho. Eita Jesus, você tem dado testemunho da graça de Deus na sua vida? Muitos vieram a crer em Jesus em virtude do testemunho daquela mulher. Talvez você, como esta mulher, tenha passado por abandono, rejeição. Cada um tem um passado, amém? E a palavra de Deus diz: olha, não considereis. Eu tenho feito e eu já fiz coisa nova para ti. E aí uma pergunta retórica para você, internauta, para você aqui, igreja. Talvez você tenha feito coisas erradas. E a pergunta é: você tem sede de mudança? O dia é hoje, a hora é agora. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura verdadeiros adoradores. E já em rota de conclusão, eu peço que você abra a sua Bíblia em Salmos, de número 42, versículos de 1 a 2. E nesta manhã, foi o último versículo que o nosso pastor colocou no devocional. Nosso ministro Eduardo também colocou uma música que citava também ali, tudo no sentimento do Senhor. E nada é combinado, é só o Espírito Santo, a onda dele nos abençoando, aleluia. E o salmista, inspirado por Deus, faz essa comparação entre ele, um verdadeiro adorador, como com uma corça. E a passagem diz assim: como suspira a corça pelas
correntes das águas, como deseja, como anseia, como procura, como brama. O grito da corça. E o bramido de uma corça, irmãos, não se trata de uma vontade silenciosa, mas sim de um bramar audível, produzido pela agonia causada pela sede. A corça é um animal que possui um aspecto gracioso. Você pode escolher um irmão aí cheio da graça e dizer assim: eu vejo a graça de Deus em você. Eita Deus, eu vejo a graça de Deus em vocês. A corça tem uma audição e um olfato privilegiado. A corça consegue sentir cheiros a quilômetros de distância. Ela fareja até lençóis de águas que estão debaixo do solo. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você pode dar um suspiro aí no seu lugar? É questão de sobrevivência, irmãos. Outra característica da corça que se assemelha-se aos verdadeiros adoradores, a corça vive em bando. Ela não vive uma vida solitária. A corça anda sempre juntinho com seu bando. E a igreja do Senhor na comunhão. Cheguemos, vamos conversar, vamos nos confraternizar na comunhão do Senhor Jesus. Outro comportamento da corça, ela é uma eterna peregrina. Ela não costuma fixar-se em um lugar. E aí a pergunta agora você pode responder. Quem está de passagem aqui? Peregrinos somos, amém? Eita, Deus fiel. A corça também tem um comportamento cauteloso. Prudência, amém? Ela tem muita sede, mas atenção, a corça não procura água suja. E eu sei que Deus está falando. A corça não procura beber água suja. Ela sempre vai na fonte. Ela sempre vai na nascente, aquela água limpa, cristalina. E quando a corça fica muito tempo sem banhar-se nas águas, a corça começa a exalar um mau cheiro. E aquele odor chama a atenção dos predadores, dos inimigos. Cuidemos-nos. Que nós possamos nos manter limpos para a glória de Deus. A fonte é inesgotável, irmão. O inimigo anda ao nosso derredor procurando alguém para devorar. Versículo 2, a minha alma tem sede de quem? De Deus. E antes que alguém pensasse que era qualquer Deus, ele deixou bem explicadinho. Sede do Deus vivo. Você sabia que um ser humano, ele pode sobreviver apenas de 2 a 4 dias sem água? Dependendo do organismo, do peso, da estatura, enfim. Mas ali, do segundo para o terceiro dia, já vai definhando. E se não chegar ao falecimento, se não buscar água, vai sofrer sérias consequências. Então, tanto a desnutrição como a desidratação devem ser observadas por nós. E não apenas no âmbito físico, muito mais no espiritual. Ou um não isenta o outro. Amém? Como a nossa pastora sempre nos fala. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. E ouça com lindeza. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O salmista tinha um desejo, um anseio inenarrável de estar na casa de Deus, de estar no santo templo do Senhor. Saudade da casa do papai. Jacó chamou Peniel, dizendo, eu vejo Deus face a face. E por que não nos referirmos sobre o nosso encontro com Ele nos ares?
Quando irei e me verei perante a face de Deus? Você pode dizer assim, Maranata. Maranata. Só os verdadeiros adoradores sabem o significado. Quando eu falo sabem o significado é de coração. Ora vem, Senhor Jesus. Mais uma característica da corça, ela possui pés ágeis, ligeiros. Ela corre, caminha com uma agilidade. Mesmo em terrenos difíceis e acidentados, ou em caminhos íngremes. E aí eu entendo. Ou seja, ela anda por caminhos difíceis da mesma forma com que ela anda em caminhos fáceis. Com a mesma destreza que ela anda em caminhos fáceis. E eu sei que Deus está falando. Ela anda também com agilidade, com ligeireza em caminhos íngremes, acidentados ou difíceis. Deus deu essa capacidade para você, verdadeiro adorador. Você recebe em nome de Jesus. Fique de pé, vamos ler uma última passagem, Abacuque 3,19, se você quiser abrir, abra, se não só ouça. O Ministério de Louvor pode se aproximar. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me guia em segurança. Por sobre as montanhas, por sobre as dificuldades, o meu Deus é a minha força. Verdadeiros adoradores adoram o Pai em qualquer situação.